Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Cani, Game Design Document, mecânicas e desafios. Vamos refrescar um pouco a memória. GDD é a sigla para Game Design Document, ou Documento de Design de Jogo em português. É um documento que descreve detalhadamente todas as informações necessárias para a criação de um jogo, como mecânicas, personagens, cenários, objetivos, entre outros. O GDD é uma ferramenta essencial para a equipe de desenvolvimento de jogos, pois ajuda a garantir que todos estejam na mesma página em relação à visão do jogo e aos objetivos a serem alcançados durante o processo de desenvolvimento. Além disso, o GDD também pode ser usado como uma referência útil durante todo o ciclo de vida do jogo, desde a criação até as atualizações e manutenção. O mapa é um elemento fundamental em jogos, pois ele é responsável por guiar o jogador e apresentar novos desafios e elementos ao longo do jogo. Portanto, é essencial que o mapa seja planejado cuidadosamente para garantir uma experiência agradável e imersiva para o jogador. Nesse sentido, o Game Design Document, GDD, é uma ferramenta indispensável para a criação de mapas em jogos. Ele permite que o design de jogo defina detalhadamente o cenário, mecânicas e elementos do jogo, como inimigos, obstáculos, checkpoints, salas secretas, minigames e outros detalhes importantes para a experiência do jogador. Com o GDD, o design pode planejar o jogo de forma estratégica, evitando erros de design que podem prejudicar a experiência do jogador. Por exemplo, em um jogo de aventura em mundo aberto, o GDD pode descrever a localização de diferentes áreas, missões e personagens, além de definir o percurso a ser seguido pelo jogador e as mecânicas específicas que serão encontradas em cada área. O design pode definir objetivos claros para o jogador e apresentar desafios progressivamente mais difíceis, mantendo o interesse do jogador e evitando a frustração. Já em um jogo de estratégia, o GDD pode definir a localização dos recursos, territórios e inimigos, bem como a distribuição dos obstáculos e armadilhas que dificultam a conquista desses objetivos. O design pode planejar o jogo de forma a apresentar novos desafios a cada fase, obrigando o jogador a adaptar suas estratégias e pensamento tático para superar os obstáculos. Ao utilizar o GDD na criação de mapas, o design de jogos pode definir o objetivo principal no mapa, as áreas que o jogador precisa percorrer, os desafios que ele irá enfrentar e a progressão geral do jogo. Com isso, o mapa pode ser projetado de forma equilibrada e desafiadora, garantindo uma experiência divertida e imersiva para o jogador. A jogabilidade é um dos elementos fundamentais na criação de um Game Design Document, GDD, pois define como o jogador irá interagir com o jogo e como que as mecânicas e os elementos do jogo funcionam em conjunto. Ao definir a jogabilidade em um GDD, é essencial considerar diversos aspectos, como os controles do jogo, o sistema de combate, a física do jogo, a inteligência artificial dos inimigos e aliados, a progressão do jogador e o feedback para um jogador. Por exemplo, em um jogo de tiro em primeira pessoa, o GDD deve definir como os controles funcionarão, como o jogador irá mirar e atirar, como a física das balas afetará o inimigo e como a inteligência artificial dos inimigos se comportará. Além disso, o GDD deve definir como que o jogador irá progredir no jogo, como desbloquear novas armas ou até mesmo habilidades, e se haverá um sistema de níveis, entre outras coisas. Já em um jogo de aventura, o GDD deve definir como o jogador irá interagir com o ambiente e como as mecânicas específicas, como uma escala ou natação, irá funcionar. Além disso, o GDD deve definir como o jogador irá progredir no jogo, como completar missões e encontrar objetos colecionáveis. É importante lembrar que, ao definir a jogabilidade em GDD, é fundamental considerar as expectativas do público-alvo e as tendências do mercado também. Além disso, é essencial criar mecânicas e elementos únicos que possam surpreender e encantar os jogadores, tornando a experiência do jogo mais divertida e memorável. Por fim, é importante ressaltar que a jogabilidade é um elemento dinâmico e que pode ser ajustado ao longo do desenvolvimento do jogo, por meio de testes e feedback dos jogadores. Dessa forma, o GDD deve ser uma ferramenta flexível, que possibilite a adaptação da jogabilidade de acordo com as necessidades do jogo e dos jogadores.
O roteiro de jogo é um dos elementos mais importantes do Game Design Document, pois é através dele que se define a história do jogo, a progressão da narrativa, os personagens e os eventos importantes. Para criar um roteiro de jogo em um GDD, o design de jogos deve levar em consideração vários aspectos. O primeiro é definir os personagens principais e secundários, suas motivações, o arco de personagem. A história do jogo também deve ser descrita, bem como os eventos importantes que ocorrerão ao longo da narrativa. Além disso, o roteiro deve definir as missões e objetivos do jogador, bem como a progressão da história, que pode ser linear ou não linear. Outro aspecto importante é garantir que a história e as missões estejam em sintonia com a jogabilidade do jogo. Por exemplo, em um jogo de ação, o roteiro deve incluir cenas de combate e perseguição, enquanto em um jogo de aventura, o roteiro deve incluir puzzles e desafios de exploração. O diálogo dos personagens também é fundamental no roteiro de jogo. O GDD deve definir o tom e o estilo de diálogo do jogo, bem como as vozes dos personagens e como elas se relacionam entre si. O diálogo pode incluir estilos humorísticos, dramáticos, sarcásticos ou outros estilos que estejam coerentes com a narrativa do jogo. O roteiro de jogo deve estar em sintonia com a arte e o design do jogo. Isso significa que os personagens, os cenários e os eventos descritos no roteiro devem ser visualmente representados no jogo. É importante que o designer de jogos trabalhe em estreita colaboração com a equipe de arte e design para garantir que o roteiro seja coerente com o visual do jogo. Resumindo, o roteiro do jogo é um elemento fundamental em GDD, pois define a história do jogo, os personagens, os eventos importantes e a progressão geral da narrativa. Ao criar um roteiro de jogo, é importante levar em consideração a jogabilidade do jogo, o diálogo dos personagens e a arte e o design do jogo para garantir que a narrativa seja coesa, atraente e cativante para o jogador. Diferentes tipos de GDD. Efeito sonoro referente ao tópico que a professora está citando. O GDD da página única, ou One Page, Game Design Document, é uma forma simplificada do tradicional Game Design Document, que tem como objetivo resumir as informações mais importantes do jogo em apenas uma página. Esse tipo de documento é bastante útil para projetos menores, como jogos mobile ou indie, que não requerem um documento extenso e detalhado. O One Page GDD Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. é dividido em seções que abrangem as informações principais do jogo. A seção de visão geral apresenta uma breve descrição do jogo e suas principais características. Já a seção de mecânica descreve a mecânica principal do jogo, como sistema de combate ou de progressão. A seção de arte apresenta a estética visual do jogo, incluindo a paleta de cores, o visual de estilo e as referências visuais. A seção de história apresenta um resumo da narrativa do jogo, incluindo os personagens principais e a trama geral. Por fim, a seção de plataformas define as plataformas em que o jogo será lançado, como mobile, PC ou console. O GDD de página única é uma opção atraente para designers de jogos que desejam manter aquele controle rápido e fácil sobre a visão geral do jogo, sem se aprofundar em muitos detalhes. No entanto, é importante lembrar que, apesar de um documento simplificado, o One Page GDD ainda precisa ser claro e abrangente o suficiente para comunicar a visão geral do jogo para membros da equipe de desenvolvimento e os investidores. A vantagem do GDD de página única é que ele pode ser facilmente compartilhado e estendido por todos os membros da equipe de desenvolvimento, permitindo que todos trabalhem em sintonia com a visão geral do jogo. Além disso, ele também pode ser usado para apresentar o jogo para investidores ou publishers, permitindo que eles entendam rapidamente a proposta do jogo e avaliem se desejam investir ou publicar o jogo. No entanto, é importante ressaltar que o One Page GDD não substitui completamente o Game Design Document tradicional. Para objetos maiores e mais complexos, é necessário um documento mais detalhado e abrangente que possa guiar todo o processo de desenvolvimento do jogo de forma clara e concisa. O Game Design Document de 10 páginas é um documento intermediário, que oferece um nível de detalhe maior que o One Page, mas ainda é conciso do que a versão tradicional, sabe? É frequentemente utilizado em projetos de médio porte, onde é importante apresentar informações detalhadas, mas sem perder a visão geral do jogo. Esse tipo de documento contém seções mais específicas sobre o jogo e é útil para ajudar a equipe de desenvolvimento a entender a visão geral do projeto e a trabalhar junto para alcançar alguns objetivos. Geralmente, o GDD de 10 páginas ele é dividido em seções que incluem visão geral, que é uma descrição mais detalhada do jogo e suas características principais. Jogabilidade, apresenta uma mecânica do jogo e como o jogador interage com o ambiente e os personagens.
Personagens. Descreve os personagens dos jogos, suas habilidades, características e motivações. História. Apresenta a história do jogo incluindo a narrativa geral, missões e objetivos. Arte. Descreve a estética visual do jogo, incluindo gráficos, designs de níveis e outros sons. Interface do usuário. Apresenta a interface do jogo como menus, sistema de inventário e sistema de diálogo. Tecnologia. Descreve a tecnologia e as ferramentas necessárias para desenvolver o jogo, incluindo motores de jogo e linguagem de programação. Fluxo de jogo. Apresenta o fluxo de jogo e como as diferentes partes do jogo se conectam. Orçamento e prazos. Descreve o orçamento e os prazos para o desenvolvimento do jogo. Marketing e distribuição. Descreve as estratégias de marketing e distribuição do jogo. O GDD de 10 páginas é uma opção útil para manter a visão geral do jogo em mente e permitir que a equipe de desenvolvimento trabalhe de forma mais eficiente para atingir os objetivos do projeto. No entanto, é importante lembrar que o documento ainda deve ser claro e conciso o suficiente para comunicar a visão geral do jogo para a equipe de desenvolvimento e investidores. Gestão de equipe. A liderança de equipe e a produção de equipe são fundamentais na criação de um Game Design Document. Bem sucedido, né? A elaboração de um GDD exige a colaboração de diferentes especialistas, como programadores, designers de jogos, artistas e até mesmo escritores. É importante que a equipe trabalhe em conjunto para garantir que todas as áreas do jogo estejam sendo consideradas e que o documento reflita as necessidades e visão do projeto. A liderança da equipe é importante e é responsável por coordenar e gerenciar as atividades da equipe de desenvolvimento, garantindo que cada membro tenha as informações e recursos necessários para realizar sua tarefa de forma eficiente. O líder também deve trabalhar para manter a motivação e a coesão da equipe, ajudando a resolver conflitos e a criar um ambiente de trabalho positivo. Além disso, o líder da equipe também deve estar envolvido na produção do GDD. Ele ou ela devem estar cientes das diferentes seções de documento e ajudar a criar, a garantir as informações, elas precisam ser claras e precisas. O líder deve trabalhar com cada membro da equipe para garantir que as informações que estão sendo fornecidas estejam alinhadas com a visão geral do projeto. A produção de equipe envolve a elaboração e a colaboração entre os membros da equipe de desenvolvimento para criar o GDD. Cada membro da equipe deve estar ciente das diferentes seções do documento e ser capaz de contribuir com ideias e informações relevantes para sua área de especialização. É importante que a equipe trabalhe em conjunto para garantir que todas as informações sejam completas e precisas. A liderança da equipe e a produção da equipe são fundamentais na criação de um GDD bem-sucedido. A equipe de desenvolvimento deve trabalhar em conjunto para garantir que todas as áreas do jogo estejam sendo consideradas e que o documento reflita a visão geral do projeto. O líder da equipe deve coordenar e gerenciar as atividades da equipe e ajudar a garantir que as informações fornecidas sejam claras e precisas. Com uma equipe bem coordenada e uma produção colaborativa, o GDD pode ser um documento valioso para o sucesso do jogo. Metodologias ágeis. As metodologias ágeis são amplamente utilizadas na indústria de desenvolvimento de jogos para garantir a entrega eficiente de produtos de alta qualidade. Algumas das metodologias ágeis mais comuns são o Kanban, Scrum, Lean e o FDD. Cada uma delas funcionando de maneira específica e adaptada às necessidades da equipe de desenvolvimento. Kanban é uma metodologia de gerenciamento visual que ajuda a equipe a acompanhar o fluxo de trabalhos e tarefas pendentes. As tarefas são exibidas em um quadro Kanban com colunas que representam as diferentes etapas do processo de desenvolvimento. Na tela aparece um quadro com 3 colunas. São elas: a executar, em curso e executados. Bilhetes coloridos estão espalhados entre elas. Cada tarefa é acompanhada por sua respectiva ficha, que contém informações sobre o trabalho que precisa ser feito, o responsável pela tarefa e a data de entrega. A equipe pode visualizar facilmente o andamento do trabalho e priorizar as tarefas de acordo com a necessidade. Scrum é uma metodologia que se concentra em sprints, que são ciclos curtos e intensos de trabalho em que a equipe se dedica a um conjunto específico de tarefas. Na tela aparece a palavra sprint centralizada. Em volta dela temos planejamento, desenvolvimento, revisão, retrospectiva, reunião diária de Scrum e implantação. Durante o sprint, a equipe trabalha em estreita colaboração para concluir as tarefas atribuídas e se preparar para a próxima sprint. No final de cada sprint, a equipe se reúne para avaliar o progresso e planejar o próximo. Lean é uma metodologia que se concentra em maximizar o valor do produto e minimizar o desperdício. Na tela temos um ciclo contínuo. Revisar. As mudanças estão funcionando? Identificar oportunidades no workflow do processo.
Planejar como o processo atual pode ser melhorado. Executar, implementar mudanças. A equipe trabalha em estreita colaboração para identificar as necessidades do cliente e fornecer valor de forma mais rápida e eficiente. A equipe também se concentra em melhorar continuamente os processos de desenvolvimento, eliminando as atividades que não agregam valor ao produto. FDD, Feature Driven Development. Na tela aparece desenvolver um modelo geral, criar lista de funcionalidades, planejar por funcionalidade, modelar por funcionalidade, construir por funcionalidade. É uma metodologia que se concentra em desenvolver recursos específicos em um ritmo constante. A equipe divide o projeto em recursos menores e mais gerenciáveis, cada um com seu próprio cronograma e conjunto de tarefas. A equipe também se concentra em uma abordagem orientada a objetivos, que se concentra em desenvolver objetivos específicos antes de integrá-los ao produto geral. Cada uma dessas metodologias ágeis pode ser adaptada e personalizada para atender às necessidades específicas da equipe de desenvolvimento e do projeto em questão. A escolha da metodologia depende das habilidades e preferências da equipe, bem como o escopo e a complexidade do projeto. O objetivo principal é garantir a entrega eficiente de um produto de alta qualidade que atenda às necessidades do cliente e do mercado. Mecânicas e desafios. O gráfico de ritmo é uma ferramenta fundamental na criação de jogos. Na tela temos um gráfico em que a linha vertical representa o ritmo de informação e a linha horizontal, o tempo. Temos 3 linhas curvas independentes que representam A, B e C. Elas sobem e descem pelo gráfico com diferentes comportamentos. Ele representa de forma visual a variação do ritmo e intensidade do jogo ao longo do tempo, ajudando a equipe de desenvolvimento a planejar e equilibrar a progressão do jogo. O gráfico de ritmo é dividido em várias fases que representam momentos diferentes do jogo, como a introdução, o aprendizado, o conflito e a resolução. Cada fase tem sua própria característica em termos de intensidade, duração e objetivos. Para criar um gráfico de ritmo, é necessário considerar vários fatores, como o gênero do jogo, a mecânica de jogo, a narrativa e o público-alvo. Além disso, é importante definir claramente os objetivos de cada fase do jogo e a forma como elas se conectam à história geral. O objetivo principal do gráfico de ritmo é criar uma experiência de jogo envolvente e satisfatória para o jogador, mantendo um equilíbrio entre os momentos de desafio e de descanso. Para isso, é importante que o jogo apresente momentos de tensão e ação, mas também momentos de calmaria e reflexão. O gráfico de ritmo é uma ferramenta flexível e pode ser utilizado em diferentes tipos de jogo, desde jogos de ação até jogos de aventura e jogos de RPG. Ele é especialmente útil em jogos com narrativas complexas e que dependem da progressão da história para manter o interesse do jogador. O gráfico de ritmo é uma ferramenta maravilhosa para a criação de jogos envolventes e equilibrados. Ele permite que a equipe de desenvolvimento visualize a progressão do jogo como um todo e faça ajustes para garantir que a experiência do jogador seja satisfatória. É importante que a equipe de desenvolvimento trabalhe em conjunto para definir e refinar o gráfico de ritmo ao longo do processo de desenvolvimento do jogo, garantindo assim que ele atenda às necessidades do jogo e do público-alvo. Mecânicas e dificuldades. A mecânica de dificuldade é uma parte importante da criação do jogo, pois é ela que determina o nível de desafio que o jogador terá que enfrentar para completar o jogo. Na tela aparecem as dificuldades Easy, Medium e Hard. Ela pode ser usada para aumentar a longevidade do jogo, já que o jogo que é muito fácil pode ser concluído rapidamente e, portanto, pode ser menos atraente para o jogador. Além disso, a mecânica de dificuldade pode ser usada para aumentar a imersão do jogador no jogo, já que o nível de dificuldade pode ser ajustado de acordo com o progresso do jogador. Por exemplo, se o jogador estiver progredindo bem no jogo, a dificuldade pode ser aumentada para manter o desafio. Se o jogador estiver enfrentando dificuldades, a dificuldade pode ser reduzida para que ele não fique frustrado e abandone o jogo. Outra razão pela qual a mecânica de dificuldade é importante é que ela pode ajudar a criar uma sensação de realização para o jogador. Ao superar um desafio difícil, o jogador pode se sentir recompensado e motivado a continuar jogando. Por outro lado, se o jogo for muito fácil, o jogador pode se sentir entediado e desmotivado. Existem várias maneiras de implementar a mecânica de dificuldade em um jogo. Uma das maneiras mais comuns é aumentar gradualmente a dificuldade ao longo do jogo, introduzindo novos desafios e obstáculos a cada nível ou fase. Outra maneira é permitir que o jogador escolha seu nível de dificuldade no início do jogo, com opções que vão desde fácil até muito difícil.
A mecânica de dificuldade é uma parte importante na criação de jogos, pois pode aumentar a longevidade do jogo, aumentar a imersão do jogador, criar uma sensação de realização e mantê-lo motivado a continuar jogando. É importante que os desenvolvedores de jogos considerem cuidadosamente a mecânica de dificuldade ao criar um jogo para garantir que ele seja desafiador, mas não frustrante, e que possa ser apreciado por jogadores de diferentes habilidades. Vamos aprender então alguns dos tipos de abordagem existentes para mecânicas de dificuldades de jogos. A abordagem de dificuldade progressiva é caracterizada pelo aumento gradual da dificuldade do jogo à medida que o jogador progride. Isso é geralmente alcançado por meio da introdução de novos desafios ou do aumento da complexidade dos desafios existentes, como aumentando a quantidade de inimigos, introduzindo novos tipos de obstáculos ou aumentando a velocidade e precisão necessárias para realizar certas ações. Essa abordagem é comum em jogos de plataforma e ação, onde o objetivo é testar as habilidades do jogador em uma série de desafios que aparecem de cada vez mais difíceis. A dificuldade progressiva pode ser eficaz para manter o jogador engajado e motivado, pois a sensação de superar desafios cada vez mais difíceis pode ser recompensadora e empolgante. No entanto, é importante equilibrar a dificuldade de forma a não frustrar ou desencorajar os jogadores a continuar jogando. A abordagem de dificuldade de nível envolve a definição prévia de um nível de dificuldade para cada fase ou nível do jogo. Nessa abordagem, cada fase apresenta uma dificuldade definida e previsível, permitindo que o jogador saiba o que esperar e planeje as suas estratégias em conformidade. Essa abordagem é comum em jogos de aventura, RPGs e jogos de estratégia, onde a progressão é importante e o jogador precisa ter um senso claro de onde está e para onde deve ir. A dificuldade de nível pode ser vantajosa para permitir que os jogadores escolham o nível de dificuldade que preferem, oferecendo opções para iniciantes e jogadores experientes. No entanto, essa abordagem pode ser vista como limitante para alguns jogadores, que preferem uma experiência mais dinâmica e adaptativa. Além disso, podem haver desafios a manter a progressão equilibrada, já que um nível de dificuldade muito fácil pode não ser motivador, enquanto um nível muito difícil pode ser frustrante e desencorajar os jogadores. A abordagem de dificuldade personalizada é caracterizada pela possibilidade do jogador ajustar diversos aspectos da dificuldade do jogo, como a quantidade de inimigos, a velocidade dos ataques ou a disponibilidade de itens de cura. Essa abordagem permite que o jogador ajuste o jogo de acordo com suas habilidades e preferências pessoais. Essa abordagem é comum em jogos modernos e pode ser vantajosa para os jogadores com habilidades ou limitações específicas. Por exemplo, um jogador pode preferir uma maior quantidade de inimigos e um nível mais alto de dificuldade para aumentar o desafio, enquanto o outro pode preferir menos inimigos e um nível mais fácil para ter uma experiência mais relaxante. No entanto, a personalização da dificuldade pode ser desafiadora para os desenvolvedores de jogos, pois é necessário garantir que as opções de personalização sejam equilibradas e coerentes com o jogo. Além disso, alguns jogadores podem ajustar a dificuldade de forma a obter vantagens injustas, comprometendo a integridade do jogo. A abordagem de dificuldade baseada em habilidade é caracterizada pela adaptação da dificuldade do jogo ao nível de habilidade do jogador. Essa abordagem é alcançada por meio da medição de diversos fatores de desempenho, como a precisão dos tiros, a velocidade da reação e outros indicadores de habilidade. Essa abordagem é comum em jogos de corrida e jogos de ritmo, onde o objetivo é testar a habilidade e precisão do jogador em uma série de desafios cada vez mais difíceis. A dificuldade baseada em habilidades pode ser eficaz para manter o jogador engajado e motivado, pois o jogo se torna mais desafiador à medida que o jogador melhora suas habilidades. No entanto, é importante equilibrar a dificuldade de forma a não sobrecarregar os jogadores iniciantes e a desafiar adequadamente os jogadores mais experientes. Além disso, a medição de habilidade do jogador pode ser complexa e pode levar a erros de avaliação, o que pode afetar negativamente a experiência do jogo. Os elementos diegéticos e não diegéticos são conceitos importantes na criação de jogos e mídias interativas. Os elementos diegéticos são aqueles que fazem parte de um universo ficcional do jogo, ou seja, são elementos que existem dentro do jogo e são percebidos pelos personagens e pelo jogador. Exemplos de elementos diegéticos são personagens, objetos, ambientes, diálogos e efeitos sonoros, que fazem parte da narrativa e da jogabilidade do jogo. Por outro lado, os elementos não diegéticos são aqueles que não fazem parte do universo ficcional do jogo, ou seja, são elementos que não existem dentro do mundo do jogo e não são percebidos pelos personagens ou pelo jogador, como parte de uma história ou da jogabilidade. Exemplos de elementos não diegéticos são a interface de usuário, menus, pontuações, indicadores de progresso e tutoriais que são adicionados ao jogo para auxiliar o jogador.
Agora, ambos os elementos são importantes para a criação de uma experiência de jogo envolvente e coesa. Os elementos diegéticos ajudam a construir o universo ficcional do jogo e a imersão do jogador na narrativa e jogabilidade. Já os elementos não diegéticos são importantes para auxiliar o jogador na compreensão do jogo, indicando seu progresso, dando feedbacks e permitindo que ele interaja com o jogo de uma forma mais eficiente. A utilização adequada de elementos diegéticos e não diegéticos pode influenciar diretamente na qualidade da experiência do jogador. Uma interface de usuário bem projetada e indicadores claros de progresso podem ajudar o jogador a se sentir mais envolvido com o jogo, enquanto uma sobrecarga de elementos não diegéticos pode prejudicar a imersão e o fluxo do jogo. Em resumo, os elementos diegéticos e não diegéticos são partes importantes na criação de jogos e mídias interativas. A compreensão e uso adequado desses elementos pode afetar diretamente a experiência do jogador e na qualidade do produto final. Alunos, essa foi mais uma de nossas aulas. Beijão, até mais! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.